Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argus sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Renata Cardarelli, editora adjunta da publicação Argus Brasil Grãos e Fertilizantes, e no episódio de hoje converso com Natália Gianetti, repórter da publicação Argus Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as enchentes sem precedentes históricos que atingem o Rio Grande do Sul. Olá, Natália, seja muito bem-vinda. Olá, Renata, é um prazer estar aqui. Natália, o sul do Brasil passa por uma situação dramática, com chuvas intensas atingindo o Rio Grande do Sul desde 29 de abril, culminando nas piores enchentes já registradas no estado. E a situação persiste, né, Natália? A situação se agrava muito, porque as chuvas persistem, Renata. As precipitações em Porto Alegre já alcançaram um acumulado de 502 milímetros em maio, de acordo com a empresa brasileira de meteorologia Climatempo. A média mensal é de 111 milímetros. Pois é, e os níveis dos rios e lagos continuam aumentando em meio a esse cenário, né, de chuvas. O lago Guaíba, na capital do estado, alcançou 4,9 metros, quase 5 metros, na manhã de 13 de maio, em comparação com 4,8 metros em 10 de maio, de acordo com o governo do estado. O volume está bastante acima da cota de inundação de 3 metros. Os níveis elevados de água devem chegar até o sul do estado, alcançando o porto de Rio Grande. Inclusive, Natália, a estrutura geográfica da região não favorece o escoamento da água, não é verdade? É verdade, Renata. O perfil geográfico do estado e um canal particularmente estreito para o escoamento das águas até o mar sugerem que a situação ainda pode se agravar ainda mais na parte sul do estado. Os níveis de água devem aumentar na Lagoa dos Patos, um lago que recebe águas de diversos rios e desemboca no Oceano Atlântico. Pois é, essa situação, claro, além de toda a questão humanitária, né, que é muito grave, gera um enorme problema logístico em meio a chuvas e inundações generalizadas em todo o estado. Participantes com atuação local relatam que a maioria dos motoristas, por exemplo, busca rotas mais curtas, evitando deslocamentos mais longos devido aos bloqueios nas estradas do estado. Segundo a empresa gaúcha de rodovias do Rio Grande do Sul, pelo menos 25 trechos foram impactados por quedas de barreira, rompimentos de pista e desabamentos de ponte. E mesmo com a perda da produção agrícola e menos fertilizantes que os agricultores devem aplicar para plantar a safra 24-25 de soja, a expectativa para as próximas semanas é que o frete rodoviário suba quando o rio baixar, porque vai ter muito serviço represado. E, além das rodovias, outro ponto de atenção é a logística portuária. As enchentes alcançaram a área central do estado, fechando os portos de Pelotas e Porto Alegre, que movimentam commodities agrícolas, incluindo grãos, oleaginosas e fertilizantes. Os níveis elevados de água devem chegar até o sul do estado e alcançar o porto de Rio Grande. Inclusive, Natália, é interessante você trazer esse ponto sobre os portos, porque os 3 portos do Rio Grande do Sul movimentaram cerca de 44,8 milhões de toneladas em 2023. Os portos que você mencionou, Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande. Inclusive, o Rio Grande é o maior deles, respondendo por 42,6 milhões de toneladas, de acordo com dados portuários. Com relação à descarga de fertilizantes, no Porto de Rio Grande, o escoamento para áreas agrícolas pode ficar comprometido, já que o principal acesso ao porto, a rodovia BR-116, está parcialmente bloqueada, o que dificulta o fluxo de caminhões no estado. Pois é, Renata. Diante de toda essa situação, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 366 municípios do Rio Grande do Sul e vem anunciando uma série de medidas para auxiliar a população do estado. No total, o pacote soma quase 51 bilhões de reais e tem como seus principais pontos a antecipação de pagamentos devidos pelo governo federal e concessões de crédito. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, também anunciou a suspensão de dívidas de empresas e produtores rurais afetados pelas enchentes pelo período de 1 ano.
Nossa, Natália, e aproveitando, você mencionou, né, os agricultores, o Rio Grande do Sul é o principal produtor de arroz, trigo e milho verão do país e está projetado para se tornar o segundo maior produtor de soja na safra 23-24, atrás apenas do gigante Mato Grosso. As colheitas de arroz, milho verão e soja já estavam na reta final no estado, quando as chuvas começaram a se intensificar. Mas as últimas áreas restantes devem sofrer perdas, né, pelo que você tem acompanhado. Exatamente. O Rio Grande do Sul responde por mais de 70% da produção nacional de arroz. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima atualmente quase 7,3 milhões de toneladas para o estado, enquanto o país todo deve produzir 8,9 milhões de toneladas. O último levantamento mensal da Conab, divulgado em 14 de maio, já reduziu um pouco a expectativa de produção em aproximadamente 300 mil toneladas. Porém, os danos causados por essas enchentes ainda não foram contabilizados oficialmente. Os levantamentos de campo da Conab foram realizados entre 22 e 26 de abril, quando o excesso de chuva já era um problema, mas ainda não haviam as enchentes. Quando as enchentes atingiram o estado, aproximadamente 17% das lavouras semeadas ainda não haviam sido colhidas, de acordo com a Conab. Algumas lavouras já registram perdas de mais de 30% de seu potencial produtivo, segundo os agricultores. E eles também relatam problemas no processo de secagem dos grãos, o que pode resultar em perdas adicionais. E o que tem acontecido muito são quedas de energia e bloqueios nas estradas que dificultam o transporte para os armazéns. Entendi, Natália. E é importante ressaltar, né, que o arroz é um alimento básico, é um alimento fundamental na dieta da população brasileira. Diante disso, das possíveis perdas na produção de arroz, dos bloqueios nas estradas que dificultam o transporte do alimento, o governo federal autorizou a importação de 1 milhão de toneladas de arroz. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a medida tem como objetivo evitar especulações de preço e também estabilizar as cotações do grão no mercado interno. A Conab deve realizar leilões públicos e os volumes serão encaminhados para pequenos varejistas nas regiões metropolitanas. A própria Conab informou que as compras não serão feitas de uma vez só para não competir com a produção local. Mas, pelo que a gente tem visto, o arroz não foi o único afetado, né, Natália? Não mesmo, Renata. A safra de soja da temporada de 23-24 também deve ser bastante afetada pelas enchentes. A empresa de assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul estima que em torno de 25% das lavouras semeadas no ciclo ainda estivessem nos campos no início do período de enchentes. A Emater ainda estima perdas de entre 20% a 100% do potencial produtivo para as lavouras remanescentes e deve cortar em breve sua projeção de produtividade para o ciclo. Armazéns também foram danificados pelas chuvas, então é possível que a parcela já colhida da safra também sofra com perdas. A Conab atualmente estima uma produção de soja de 147,7 milhões de toneladas para 23-24, porém já espera novos cortes nas próximas edições de seu relatório mensal, à medida que as perdas no Rio Grande do Sul são contabilizadas. Entendi, Natália. E considerando a produção agrícola, os volumes que já foram colhidos e estavam armazenados em silos estão encharcados agora. Então, é muito possível que a gente veja essas perdas, né, nos próximos relatórios. Com a previsão de mais danos, agricultores do Rio Grande do Sul podem até se sentir desencorajados a investir em tecnologias e fertilizantes para a próxima safra de soja 24-25. Além da redução do uso de tecnologia, as empresas de adubos com atuação local também passam por dificuldades. Algumas empresas de fertilizantes que atuam no Rio Grande do Sul relatam que estão tentando mover seus produtos para armazéns distantes dos rios. Inclusive, até como um reflexo da grande produção agrícola do estado, o Rio Grande do Sul é um dos principais consumidores de fertilizantes do Brasil. Em 2023 foi o segundo maior volume, atrás apenas de Mato Grosso. Considerando os 45,8 milhões de toneladas de adubo entregues no Brasil em 2023, o Rio Grande do Sul respondeu por 11% desse volume, o equivalente a 5,1 milhões de toneladas. Interessante, Natália. E essa posição, claro, varia de ano a ano, mas sem dúvida
o Rio Grande do Sul sempre está entre os principais consumidores de fertilizantes. Em 2022, por exemplo, as maiores entregas foram em Mato Grosso, Goiás e Rio Grande do Sul, na terceira posição, respondendo por quase 11% do volume consumido nacionalmente. Vamos acompanhando essa situação dramática e sem precedentes históricos que atinge o Rio Grande do Sul. Agradeço muito a sua participação, Natália. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos, em www.argosmedia.com/falando-d-mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve em mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!